Olá, eu me chamo Amélia Louise e vou apresentar o trabalho Efeitos dos videogames e intervenções no transtorno do espectro autista, uma revisão sistemática. Esse trabalho é de autoria de Amélia Louise, Luiz Felipe Santos, Melissa de Andrade, José Marcos e Gabriela Medeiros Silva. Nosso trabalho está dividido em introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e referências. Primeiramente, o que é o transtorno do espectro do autismo? O TEA é um transtorno de neurodesenvolvimento e é representado pelo prejuízo de algumas funções neurais, sendo elas a organização de pensamentos, sentimentos e emoções, e tem como características principais a dificuldade de comunicação, que é ocasionada pelo déficit de domínio da linguagem e uso da imaginação, a dificuldade de socialização e o comportamento repetitivo e limitado. Bem, o que seria esse comportamento repetitivo e limitado? Esse comportamento repetitivo, também conhecido como estereotipia, está representado aí no GIF e é um movimento ritualístico que pode ser da postura ou elocução. E exemplos desse tipo de movimento são balançar o corpo, autoacariciar, cruzar e descruzar as pernas e ficar andando no mesmo lugar. Existem inúmeras intervenções para o TEA e frequentemente elas estão relacionadas com a sua redução e, consequentemente, melhoria na qualidade de vida e dia a dia. Essas intervenções podem ser terapias comportamentais e cognitivas, tratamento e educação de crianças autistas e com deficiência de comunicação relacionada, a terapia farmacológica que serve como adjuvante para auxiliar o tratamento e também o foco dessa revisão, os videogames. Mas por que estudar sobre videogames? Bem, o videogame como proposta de intervenção pode ser utilizado por dois motivos. O primeiro deles é que a ludicidade dos videogames pode facilitar a adesão ao tratamento e aumentar a motivação para continuar esse tratamento, visto que ele vai prender mais a atenção dos participantes. O segundo é que estudos com ressonância magnética funcional indicaram que, durante o jogo de videogame, diversas áreas cerebrais são ativadas e estimuladas, e essas áreas são responsáveis pelos processos cognitivos e comportamentais. Bem, a ressonância magnética funcional é feita nessa máquina aí, e quando a pessoa ou o paciente entra, ela vai gerar essas imagens representadas na figura 2. E aí, outras revisões também se propuseram a estudar o uso de videogames como intervenção adjuvante para o TEA. Porém, uma limitação significativa dessas revisões é que eles investigaram apenas estudos que utilizaram jogos sérios e não também jogos de entretenimento. E apesar de outras revisões se propuseram a investigar ambas as categorias em sua revisão, elas não fizeram isso. Então, partindo disso, nossa revisão objetivou analisar o uso dos videogames nas intervenções do TEA e também comparar a diferença entre o uso de jogos sérios e jogos de entretenimento. Mas é importante também saber a diferença entre jogos sérios e jogos de entretenimento. Os jogos sérios são jogos digitais que foram desenvolvidos partindo de um objetivo específico que vão além do entretenimento e vão garantir algum tipo de aprendizado específico ou treinamento. E aí, os jogos de entretenimento são jogos que objetivam apenas divertir e entreter os usuários. Para a elaboração da revisão, utilizou-se da metodologia através das diretrizes PRISMA e uma pesquisa eletrônica que abrangeu artigos de abril até dezembro de 2020 das bases de dados Medline, PsycInfo, Scopus e Web of Science. E aí, utilizou-se esses descritores para fazer a pesquisa e após realizar a pesquisa, tivemos critérios de inclusão e exclusão. Para a inclusão dos artigos, foram os seguintes critérios. Realizou treinamento para qualquer sintoma de TEA por meio de jogos de entretenimento ou jogos sérios. Usou de amostra clínica MESH devidamente diagnosticada com TEA, de acordo com manuais de diagnóstico conhecidos e escrita em inglês. E para a exclusão dos artigos foram as seguintes. Realizou treinamentos com focos na aprendizagem de conteúdos escolares. Realizou treinamento associado a outra estratégia de intervenções, revisões de literatura, cartas, editoriais ou estudos publicados em anais de conferências e também estudos que utilizaram animais. E aí, através dessa busca, resultou-se o seguinte total, 295 estudos encontrados, sendo eles 67,9 de estudos de jogos sérios
30,2% com jogos de entretenimento e 1,9%, que seria apenas um estudo, com outro. E aí a análise desses resultados indicou que em todas as categorias, aspectos emocionais, comportamentos, funções cognitivas, reconhecimento de emoções e habilidades sociais, os jogos sérios apareceram como maioria em questão do número de estudos. E em categorias como reconhecimento de emoções e aspectos emocionais, quase não havia estudos sobre jogos de entretenimento. E aí, a partir disso, os estudos indicaram que a utilização do videogame nas intervenções do teste são eficazes e que, apesar desses jogos sérios se apresentarem como mais escolhidos, os jogos de entretenimento também são apontados como aptos e eficazes. Além disso, esta revisão indica que haja realização de novas pesquisas com variáveis mais controladas e que haja novas investigações no campo do desenvolvimento emocional. Essas são as nossas referências e obrigada!